Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nesta terceira semana do tempo da Páscoa, celebrando hoje Senhor São Marcos, evangelista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, ouvimos hoje o mandato de Nosso Senhor. O mandato de Jesus que diz: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Interessante é pensar que Jesus mandou anunciar o Evangelho a toda criatura. Não fazer distinção, nem acepção de pessoas. Todos têm direito de conhecer a palavra que liberta. Por isso, nós que somos batizados, temos essa missão bonita de levar a todas as pessoas a palavra de Jesus, continuando a missão que ele iniciou. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito propício nesse tempo que nós estamos vivendo agora, tempos novos pós-pandemia, tempos novos de uma nova situação, uma nova conjuntura social, política, econômica, começa a perpassar a sociedade de modo geral. Até mesmo uma nova situação eclesiológica. Então nós precisamos começar a entender que a necessidade de anunciar o Evangelho é urgente. Jesus confia em cada um de nós. Jesus confia a cada um de nós essa missão. Não é a um ou outro, é a todos. E todos aqueles que recebem, acolhem a palavra, são batizados, também assumem a missão de serem discípulos e missionários, ou seja, discípulos no sentido de escuta, de aprendizado, e missionários no sentido de levar aos outros essa mesma mensagem, essa mesma palavra, outrora acolhida e recebida. Meus irmãos, minhas irmãs, precisamos urgente anunciar a palavra de Deus. Precisamos parar com essas coisas que nos atrapalham, que nos distanciam, que nos tornam pessoas limitadas dentro desse projeto libertador de Deus. E nós, às vezes, vou dizer para vocês com muita caridade, às vezes nós pensamos que devemos levar a palavra para os outros que estão longe, para os outros que estão afastados, aquela coisa toda, e às vezes na nossa própria família, às vezes no nosso próprio grupo, na nossa própria pastoral, ao qual nós estamos participando. Quantas pessoas participam lá, vão todo dia na reunião, mas ainda não compreenderam a beleza da palavra de Deus. E aí a gente percebe brigas, a gente percebe pessoas que estão cansadas, abatidas,
de tanto trabalharem. Pessoas reclamando de trabalharem para Deus, de anunciar a palavra. E aí eu falo porque com muita caridade, né? Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim: olha, padre, eu estou cansada, eu estou cansado. Eu vou afastar porque eu estou cansada. E eu fico pensando assim: nossa, o Santo Padre, o Papa, ele está na idade que está doente e está lá firme. Nós temos o nosso arcebispo, né, Dom Valmor, também tem os problemas dele. A saúde dele não anda tão boa, né? A gente percebe nas nossas reuniões, nos nossos momentos celebrativos. Mas ele está lá firme. Claro, são situações diferentes. E nós, já estou cansado, vou largar. Eu não aguento mais, eu não quero continuar. E joga a toalha. Como é interessante a gente pensar que às vezes a gente acha que a gente conhece a palavra de Deus, mas na verdade a gente não conhece a palavra de Deus. A gente acha que conhece a palavra de Deus. A gente pensa que conhece a palavra de Deus, mas não conhece, porque ela é uma missão que perdura, né, por toda a vida, por toda a nossa vida. Enquanto nós formos vivos, nós somos discípulos e missionários. Claro, se a enfermidade, se a idade avançada chegou até quem quer que seja, então você vai achar um outro jeito de anunciar a palavra de Deus. Eu não me recordo agora qual foi o santo que falou, né? Ele disse assim: evangelize, se necessário, use as palavras. Eu não me recordo se foi Santo Antônio, São Francisco ou se foi Santa Teresa de Calcutá. Eu faço confusão, tanto santo que eu já nem lembro mais, já estou de idade avançada também. Mas só para dizer que a mensagem, o anúncio, o mandado de Jesus é para toda a vida. E aí eu fico tão triste, vou dizer para vocês com muita caridade, quando alguém pede para afastar. Quando alguém chega para mim e diz assim: eu não vou mais não, porque eu estou cansada, eu trabalho, eu não sei do que. Eu falo: se fosse só você, a gente dava um jeito, a gente fazia alguma coisa, dava um remédio, fazia alguma situação. Mas todos nós também estamos assim. Então vamos deixar de corpo mole, vamos deixar de frescura. Depois Jesus disse também certa vez: se você me negar diante dos homens, eu também vou negar você diante do Pai. E como é bom, como é bonito a gente chegar até o fim das nossas últimas energias, anunciando a palavra de Deus. Eu já falei para vocês, já dei exemplo de pessoas que eu conheci, que morreram trabalhando, evangelizando, testemunhando a palavra de Deus. Eu conheço pessoas que estão aqui comigo na pastoral, né? Trabalham aqui comigo na paróquia de 70 anos para cima, 86, e estão aí firmes comigo na pastoral. É legionária, é ministra, é do apostolado da oração. Isso é bonito de se ver. As pessoas não abandonam, mas não larga para outros, mas vai largar para quem? Se esses que estão chegando agora só sabem fazer corpo mole? Se esses que estão chegando agora só estão preocupados, às vezes não todos, né? Não todos, mas muitos só estão preocupados no status, no poder, na ganância. Só quer saber quanto de dízimo entrou, quanto a festa da padroeira rendeu, quanto que não sei o quê, e como é que nós vamos fazer para comprar isso e comprar aquilo. E só quer saber dessas partes, dessas coisas. E se a gente negar, o pau está feito, né? Está quebrando, o pau cai a folha. E se a gente falar assim: não, fulano, isso não é assim que resolve, não. Pronto. Aí agora prepara a confusão, prepara que a confusão está feita. Quantas pessoas, né, da nossa pastoral, do Terço dos Homens, da Legião de Maria, do Apostolado da Oração, do Encontro de Casais, dos Vicentinos, do Grupo de Oração, das pastorais de modo geral, precisam conhecer a palavra de Deus. Acham que conhecem, mas não conhecem.
Por que eu falo isso? Qual o termômetro? Baseado em que eu falo assim? Porque a evangelização está parada. O anúncio da palavra de Deus está caducando. Nós não estamos conseguindo testemunhar o evangelho tal qual Jesus quer e espera de nós. Qualquer coisinha é uma brigaiada, é uma ficação de raiva, todo mundo insultando, ofendendo o outro e brigando. Se vai para a missa, aquele grupo que canta não quer cantar junto com o outro e aquela agonia, uma competição. Isso tudo é sinal de que nós ainda não conhecemos a palavra de Deus. Se a gente vai, se eu sou ministro da Eucaristia, eu não quero visitar doente nenhum não, só quero entregar a comunhão aqui na igreja mesmo. Mas tem que levar para os doentinhos também. Não, se fosse eu saio. Se é um grupo ou outro, a pessoa começa a sempre colocar objeções no seu trabalho de anúncio à palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus disse, você vai ter força para espantar, para expulsar o demônio, você vai falar outras línguas, você vai ter coragem para enfrentar tudo e todos. E Ele vai te dar as condições, mas as pessoas estão desanimadas, as pessoas estão desistindo facilmente. Isso é sinal de que ainda não conhecemos a palavra. Porque quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecermos a palavra, nós faremos como Nossa Senhora. Foi às pressas subir nas montanhas para visitar sua prima Isabel. Nós faríamos como muitos outros mártires, apóstolos, que foram e deram sua vida por amor a Cristo. Nós faríamos como Estevão, que entrega sua vida por amor a Cristo, mas não renega, não nega a sua fé de forma nenhuma, e muitos outros santos. Mas nós não conhecemos a palavra, e por isso, por qualquer motivo, por mais importante que seja para nós, ele ainda é secundário diante da missão de evangelizar. Por mais sério, por mais importante que sejam nossos problemas, eles ainda são secundários diante da necessidade de evangelizar, que é um mandado, uma ordem deixada pelo próprio Jesus. E nós ouvimos na liturgia desses dias, eu vou buscar obedecer primeiramente a Deus antes aos homens. É necessário eu obedecer, dizia São Pedro, É necessário obedecer primeiramente a Deus, depois aos homens. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não vamos desanimar, não. Vamos continuar firmes. Vamos continuar todos alegres e satisfeitos. É tão bonita a nossa missão. É tão bonito o trabalho que vocês desempenham dentro das pastorais, grupos e movimentos. Mas é tão feio quando a gente vê esses mesmos grupos pastorais e movimentos brigando entre si, discutindo, preocupados com status, com poder, com dinheiro e colocando em risco a evangelização, o testemunho do amor de Deus para conosco. Deus amou tanto o mundo que nos enviou seu próprio Filho para nos salvar. E nós precisamos dar testemunho dessa libertação, dessa remissão, deste amor. Fiquem todos com Deus, ainda em tempo, ótima semana, que Nossa Senhora proteja, abençoe cada um de vocês, cada um de nós, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Salve Maria!